Vou saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. No versículo de número 22. Ezequiel 3, 22. 23 e 24, apenas esses três versículos da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 3, versículo de número 22, 23 e 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a Bíblia: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai ao vale. Levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. Levantei-me e saí para o vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vira junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto em terra. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, e falou comigo e me disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, por estar aqui com os irmãos, nesta noite, para glorificar o Senhor nesse culto abençoado por Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui a respeito de um homem chamado Ezequiel. Esse homem chamado Ezequiel, ele era filho de sacerdote, e sendo ele filho de sacerdote, Ezequiel contemplara constantemente o trabalho do seu pai na casa do Senhor em Jerusalém, no templo. E Ezequiel vai crescer contemplando, vendo o seu pai trabalhando para o Senhor na casa do Senhor, no templo em Jerusalém. E quando Ezequiel vai estar vendo isso, o trabalho do seu pai, a dedicação do seu pai em trabalhar para o Senhor, no coração de Ezequiel brota um sentimento de também exercer, também de ser um sacerdote do Senhor no templo. Ezequiel percebe que o tempo que o seu pai tinha era para dedicar na obra de Deus, e coisa boa, irmãos, é trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus é ter as recompensas de Deus. Trabalhar para Deus é ser recompensado por Ele a cada dia. Aquilo que a gente fazemos para a obra de Deus ou para Deus, pode ter certeza que há uma recompensa sobre as nossas vidas. E Ezequiel está vendo o seu pai trabalhando no templo como sacerdote. Para ser sacerdote ou levita, era necessário, segundo a Bíblia Sagrada no livro de Números, era necessário ser da tribo de Levi, e também era necessário ter acima dos 30 anos para cima, que poderia ser um sacerdote ou um levita na casa do Senhor. Mas Ezequiel percebe que ele deveria exercer, há um sentimento no seu coração de também ser sacerdote. Então Ezequiel vai se preparar, como todos aqueles que deveriam ser sacerdotes, passaria por um processo de preparamento para ser um sacerdote na casa de Deus, estudando a palavra, meditando, aprendendo tudo aquilo que um sacerdote deveria fazer no templo. Sacerdote era aquele que sacrificava, sacerdote era aquele que pegava a causa do povo, pegava o animal, que quando alguém pecava, essa pessoa iria até o sacerdote. Aqueles que tinham condição, eles levavam um cordeiro, quem não tinha levava um casal de pombinho, levava para o sacerdote ali iria apresentar aquele animal em sacrifício a Deus pelo pecado. E interessante é que aqueles que vinham com o seu animal, simplesmente aquele sacrifício era simplesmente para cobrir o pecado daqueles que pecavam.
E quando Jesus não veio para cobrir pecado, mas Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ou seja, hoje nós não temos um Senhor na nossa vida que cobre os nossos pecados, as nossas transgressões, mas Ele tira o pecado da nossa vida. É Ele que nos purifica com o precioso seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Quem aqui está feliz por poder estar na casa desse Senhor poderoso? Louvado seja o nome do Senhor. Mas para ser sacerdote, irmãos, se estudasse, poderia ser. Sendo da tribo de Levi, poderia ser. Agora, para ser profeta, era diferente. Ezequiel se prepara para ser sacerdote no templo de Jerusalém. E quando Ezequiel está se preparando, o povo de Judá, é o momento em que o povo de Judá abandona a Deus, virando as costas para Deus. E nesse tempo, nesse momento, nessa ocasião, Deus agora vai levantar um profeta por nome de Jeremias. E esse profeta por nome de Jeremias, ele é levantado por Deus. Ele está morando em uma aldeia chamada Anatote, que significa lugar das respostas. E Deus olha para Anatote e vê que ali existia um jovem, que Deus poderia contar com ele, para transmitir uma palavra para todo o povo de Judá e Jerusalém, que estava se distanciando de Deus, num período muito difícil, no declínio espiritual do povo de Judá e Jerusalém. E quando Deus olha para Anatote, Deus vê que ali existia esse jovem por nome de Jeremias. E Deus chama a Jeremias. E quando Deus chama a Jeremias, a primeira palavra de Jeremias, quando Deus chama ele, é: Senhor Jeová, eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ou seja, Senhor, a responsabilidade de ser um porta-voz teu é muito grande. Eu ainda não tenho esse preparo. E quando Jeremias disse: eu não sei falar porque eu não passo de uma criança, aí logo Deus disse: não diga, Jeremias, que você não sabe falar. Não diga que você não passa de uma criança, porque aonde é que eu enviar, irás. Ou seja, os meus profetas, aqueles que eu escolho para a minha obra, eles não vão aonde eles querem, só vão aonde eu mando eles ir. Não precisa se preocupar, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, irás. Ou seja, você só vai dizer aquilo que eu colocar nos seus lábios. Fica tranquilo, porque a palavra vem de cima. O porta-voz, o profeta é o porta-voz de Deus. O sacerdote pegava a causa de baixo e transmitia, pegava a causa de baixo e levava para cima. Agora o profeta de Deus não, recebia a mensagem de Deus de cima e transmitia para o povo embaixo. Então Deus disse: não se preocupe, porque eu estou no controle da sua vida. Muitos vão pelejar contra a sua vida, mas fica tranquilo, porque ninguém vai prevalecer, porque a minha mão poderosa está sobre a sua vida, a minha mão poderosa está sobre a sua casa. E quando somos chamados por Deus, as dificuldades vêm, as lutas vêm, mas tem uma coisa: a presença de Deus é constantemente sobre a nossa vida, a presença de Deus está sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E quando Ezequiel, estando ele observando, se preparando para ser sacerdote do templo, é nesse momento em que Jeremias profetiza que o cativeiro ia acontecer. Como o povo virou as costas para Deus, Deus iria tratar com o seu povo lá do cativeiro babilônico. E Jeremias vai profetizar, vai dizer no capítulo 29 do seu livro, que o cativeiro duraria 70 anos, mas depois de 70 anos, Deus mais uma vez traria o seu povo de volta para Jerusalém. E os irmãos conhecem que o cativeiro babilônico vem acontecer, e ele acontece em 3 etapas. A primeira etapa, veio os caldeus e levaram os jovens sábios para a Babilônia. Entre eles está Daniel e seus 3 amigos, Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens sábios foram levados para o palácio para servir o rei no palácio. Depois, a segunda etapa, vem as forças de Nabucodonosor e leva 10.000 cativos para a Babilônia. Entre esses 10.000 está esse jovem por nome de Ezequiel. Ezequiel está se preparando para ser sacerdote em Jerusalém. No momento em que foi tirado de Jerusalém e foi levado para a Babilônia, e a Bíblia diz que quando ele está na Babilônia, ele foi posto em um local chamado Rio Quebar, em uma região. Quando Ezequiel está nessa região, quando ele está nesse momento junto de um rio chamado Quebar, ou Rio Grande, é o momento que diz a Bíblia Sagrada que ele está ali junto ao Rio Quebar.
E a Bíblia diz que abriu-se, ele pôde contemplar aquilo que em Jerusalém ele não tinha contemplado. Ele diz, e abriu-se os céus, ou seja, eu estava no cativeiro, eu estava junto do rio Quebar, e eu pude contemplar, eu vi que o céu se abriu, eu estava cativo. Mas tem uma coisa, Deus abriu o céu para mim, mesmo no cativeiro, Deus abriu o céu. Eu não sei como você entrou nesta casa, eu não sei a sua situação, mas acredite, os céus desta noite estão abertos sobre a nossa vida, os céus desta noite estão abertos. Você pode estar no cativeiro, mas aquele que está contigo, ele está contemplando a tua vida, e ele abre o céu sobre a sua vida. E Ezequiel disse, abriu-se os céus, e ele disse, e vi visões de Deus, eu pude contemplar visões de Deus. Ezequiel não está em Jerusalém, Ezequiel está na Babilônia. Tiraram Ezequiel de Jerusalém, tiraram Ezequiel de servir a Deus no templo, tiraram Ezequiel do local da adoração, mas não tiraram a adoração dos lábios de Ezequiel. Pode tirar muitas coisas na nossa vida, agora só não pode tirar de nós a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Você pode perder carro, casa, você pode perder muitas coisas na tua vida, mas acredite que se você não perder a presença do Espírito Santo, todas as coisas você vai conquistar de volta. A presença de Deus é mais importante sobre a nossa vida. O salmista Davi, ele sabia dessa tal importância que é o homem sem a presença de Deus. Ele é um objeto nas mãos do adversário, mas o homem com a presença de Deus, ele vence gigante, ele vence muralha, ele vence barreira. Você com a presença, levanta as suas mãos, porque eu estou sentindo que Deus já começa a trabalhar nesta casa, abençoando a tua vida, trabalhando, te fortalecendo nesta noite. Louvado Davi disse, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, e não me lance fora da tua presença. Ezequiel foi tirado da sua terra, foi tirado de Jerusalém, mas não conseguiram tirar Jerusalém do coração de Ezequiel. Ezequiel disse, abriu-se os céus, e eu vi visões de Deus. E ele diz assim, eu estava ali, junto ao rio Quebar, e quando eu estava ali, veio a palavra do Senhor a mim. E quando essa palavra do Senhor veio a mim, e ali também esteve sobre a minha vida a mão do Senhor. Ou seja, eu estava no cativeiro, e mesmo no cativeiro eu pude contemplar a mão do Senhor sobre a minha vida. Sabe o que significa a mão do Senhor sobre a vida de Ezequiel? Que a proteção de Deus sobre a vida de Ezequiel. Ezequiel estava no cativeiro, os soldados babilônicos estavam perto dele, mas porém a proteção de Deus estava sobre a vida de Ezequiel. A mão do Senhor aqui fala da proteção de Deus. Era Deus dizendo, os soldados podem até tentar tirar sua vida, Ezequiel, mas não vai acontecer nada, porque a minha proteção está sobre a sua vida. E nesse momento aqui, quando Ezequiel diz tudo isso, capítulo 1, ele vai ter algumas visões. Ele tem essas visões de Deus no capítulo 1. Quando você vai chegar no último verso do capítulo 1, ele diz que ele contempla a glória de Deus. E quando ele contempla a glória, o texto diz que ele cai sobre o seu rosto. Ele caiu sobre o seu rosto por contemplar a glória do Senhor sobre a sua vida. Capítulo 1. Quando chega no capítulo número 2, aí Deus vai falar com Ezequiel, chamando ele, vocacionando ele para ser o seu porta-voz, ou para ser o seu profeta. E Deus disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. A expressão filho do homem é homem mortal, homem independente. Se coloque em pé, que eu quero falar contigo. Eu tenho um plano para a tua vida. Eu te trouxe para esse cativeiro. Você estava se preparando para ser sacerdote em Jerusalém, mas eu te trouxe para cá para você ser o meu porta-voz aqui. Você não vai ser simplesmente um sacerdote aqui, você vai ser sacerdote e você vai ser profeta no cativeiro. Ô irmãos, ser sacerdote em Jerusalém é fácil. Agora, ser sacerdote na Babilônia, no cativeiro, aí se torna difícil. Ser profeta em Jerusalém é fácil. Agora, ser profeta no cativeiro babilônico, diante dos inimigos, é aí que a responsabilidade se torna maior ainda. E Deus estava dizendo, eu vou colocar a palavra nos seus lábios, e tudo quanto eu te mandar você dizer, ó profeta, você dirá. Capítulo 2, mas o capítulo 3, para mim entrar no texto que eu li para os irmãos, Deus vai falar mais claramente com Ezequiel, e Deus vai falar com aquilo que ele tinha para a sua vida.
Deus vai esclarecer mais algumas coisas para Ezequiel. E o que Deus fala com ele, logo no capítulo 3, é que ele iria contemplar um rolo, e ele deveria se alimentar desse rolo, porque o rolo viria de cima. O rolo aqui seria a palavra, e Ezequiel deveria alimentar-se da palavra, porque ele não diria para o povo nada a não ser daquilo que ele deveria se alimentar daquele rolo. Ou seja, tudo aquilo que você ouvir de mim é o rolo que está vindo sobre a sua vida. Então se alimente, porque você vai falar das palavras que eu colocarei nos teus lábios para o povo que está no cativeiro, para o povo que está sem esperança e acreditando que não há mais possibilidade de voltar para Jerusalém. Não há mais possibilidade, porque Jerusalém, na terceira etapa, foi destruído. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, e agora aqueles que sobraram, morreram, e os restantes foram levados de volta, foram levados também para a Babilônia. E agora em Jerusalém não há mais esperança, e muitas pessoas diziam, não existe mais Jerusalém. Jerusalém foi colocado para baixo, e Ezequiel agora está se alimentando da palavra, e ele deveria transmitir ao povo tudo aquilo que Deus iria colocar no seu coração. E ele agora, Deus levanta Ezequiel como um atalaia para Israel. Deus levanta Ezequiel e Deus diz: Ezequiel, quando eu disser ao ímpio, quando você ver o ímpio indo para o seu caminho perverso, e eu disser para ele que ele vai morrer, e tu não avisar, certamente ele vai morrer, mas o sangue dele eu requererei de ti. Mas quando você vê ele indo para o seu caminho errado, e você avisar, certamente, se ele morrer, o sangue dele não requererei de ti. Quando Deus disse isso, logo no verso de número 22, para me ganhar tempo, o texto sagrado nos diz assim, depois de Ezequiel ouvir essas orientações de Deus, ele diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale. Olha o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel, levanta-te, primeira coisa. E a segunda coisa, sai ao vale. Aí logo em seguida Deus disse, e lá falarei contigo. Ó irmãos, vale é uma área cercada por montanhas. Vale é uma área isolada cercada por montanhas. De um lado montanha, do outro lado montanha, e no meio está o vale. Quando os filisteus vieram à peleja contra Israel, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que estavam os filisteus de um lado, do outro lado estava o povo de Israel, e no meio estava o vale. O vale está sempre no meio das montanhas. De um lado montanha, do outro lado montanha, e no meio está o vale. Agora, por que será que Deus disse para Ezequiel, levanta-te e sai ao vale? Por que Deus não disse para ele, Ezequiel, levanta-te e sobe ao monte? Porque é normal nós ouvir de algumas pessoas, quando está na dificuldade, na prova, eles dizem assim, quer saber de uma coisa? Eu preciso de uma resposta de Deus. E você nunca vai alguém dizer assim, eu preciso da resposta, e eu vou descer ao vale, porque lá no vale Deus vai me responder. É sempre o contrário. Eles dizem assim, eu vou subir no monte, porque no monte Deus vai me dar uma resposta. Lá em cima Deus vai me responder. No monte, lá em cima Deus vai me dar uma resposta daquilo que eu devo ouvir. Agora para Ezequiel, Deus disse, levanta-te e sai ao vale. Ou seja, desce Ezequiel ao vale. Eu não quero falar com você quando você estiver em cima, mas eu quero falar com você quando você estiver embaixo, lá no vale. Quando às vezes esperamos, nos momentos da dificuldade, nós falamos, eu vou subir ao monte da oração e Deus vai responder as minhas petições. E às vezes subimos e a resposta não chega, porque o desejo de Deus às vezes é nos levar para um vale. Porque quando estamos em cima, nós olhamos tudo que está embaixo. Quando alguém está no monte, se você já foi ao monte, você sabe o que eu estou dizendo. Aquele que está no monte, lá de cima, não vai ficar olhando para cima, vai olhar para baixo, vai dar uma olhada para baixo, olha o que tem embaixo. Lá em Piracicaba, por exemplo, existe um monte chamado Monte Branco, e ele é 800 metros. 800 metros, eu estive lá algumas vezes, e de lá de cima dá para ver a cidade de Piracicaba, dá para ver muitos lugares. Quem está lá em cima, ele está acreditando, quem sobe, vai subir 800 metros, quase uma hora, uma parte de corda, quase uma hora para subir. Quem sobe lá está convicto, se eu subir, ficar lá em cima, se eu pedir uma resposta, porque tem muitos que têm o costume de buscar no monte, se eu pedir uma resposta, Deus vai me responder. Mas às vezes, irmãos, a circunstância da vida, quem está lá em cima, olha para baixo e vê toda a situação embaixo. Quem está lá em cima, olha para baixo. Aí Deus disse, quer saber de uma coisa, Ezequiel? Eu não vou colocar você lá no monte para você olhar para baixo.
eu vou colocar você lá embaixo para você olhar para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas vezes na nossa vida, Deus nos leva para baixo para nós entender. A resposta vem dele, vem de cima. A solução vem dele, vem de cima. A providência para a tua vida. Você pode estar no vale, mas acredite, olha para cima, que de cima vem a solução para o seu problema. Você acredita que tem solução de Deus? Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas acredite, Deus sempre tem uma resposta para você. Quando diz a Bíblia Sagrada que Josafá, percebendo que uma grande multidão está vindo contra ele, Deus usa o profeta por nome de Jaziel e diz: olha, amanhã descereis contra eles, e vocês vão achar eles no fim do vale, diante do deserto. Olha onde Deus vai levar mais uma vez o seu povo, para o fim do vale, diante de um deserto. É aonde às vezes Deus nos conduz. Queremos às vezes estar por cima e dizer: Deus, eu estou bem, eu estou no monte. Está no monte aqui, é estar no momento de bênção e dizer: Deus, graças a Deus, graças ao Senhor, porque eu estou vivendo, eu estou contemplando grandes coisas na minha vida. Quando você está no monte, parece que tudo é normal, parece que tudo está indo de bom a melhor, e às vezes esquecemos de louvar e glorificar quando estamos no monte. Algumas vezes Deus nos leva ao vale para mostrar para nós que sem Ele nós não podemos fazer nada, que sem a presença dEle nós não podemos fazer nada. A Bíblia Sagrada nos diz, no segundo livro dos reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo número 20, que Deus é o Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. Ou seja, o Deus que te abençoa quando você está em cima é o Deus que te abençoa quando você está embaixo. O Deus que está na sua vida quando você está em cima é o Deus que está com você também quando você está passando por aquele processo de humilhação, quando parece que ninguém olha para a sua vida, quando parece que você está esquecido por tudo e por todos. A mão poderosa de Deus está contemplando a sua vida. Está no vale, é olhar para cima e entender: Deus está comigo, eu não estou sozinho. Está no vale, meu irmão, não há companhia. Está no vale, não há amigo, mas acredite, o amigo Espírito Santo está na sua vida. O vale da tua vida, o Senhor está contigo e Ele vai falar com você. Queremos ouvir Deus falar mais claramente quando às vezes isso acontece na festa. E quando vem um pregador de fora, e às vezes a gente falamos: não, Deus vai usar o pregador. É o momento que existe um monte. O monte. No monte, irmãos, a glória de Deus. Moisés contemplou a glória de Deus no monte. Elias venceu os profetas de Baal e de Azera, foi no monte. Mas Deus deu vitória também para o seu povo Josafá e para o povo no vale. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel disse assim: Deus falou comigo, e a ordem de Deus é essa: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Quando Ezequiel disse isso, imagine que se fosse algumas pessoas no dia de hoje, diria assim: sai ao vale, não é Deus que está falando. Se mandasse subir ao monte, era Deus que estava falando. Mas o texto diz que quando Ezequiel escuta essas palavras, ele disse: levantei-me e saí ao vale. Olha o que ele disse: quando Deus disse para mim sair ao vale, eu levantei e eu saí ao vale. E quando eu saí ao vale, eu contemplei algo diferente. O que eu contemplei? Eu pude contemplar a glória do Senhor, estava ali. Olha o que Ezequiel disse: no vale eu contemplei a glória do Senhor. Elias contempla a glória quando ele clama, Moisés contempla a glória quando ele clama lá no monte. Elias, quando clama no Monte Carmelo, ele pode ver Deus mandando fogo, consumindo o holocausto, e ele vai vencer os profetas de Baal e de Azera no Monte Carmelo. Mas Ezequiel disse que ele contemplou a glória do Senhor na onde? No vale. Ele pode ver a glória de Deus no vale. E ele disse assim, e a glória estava ali, e esta glória que eu tinha contemplado é como que eu tinha visto quando eu estava junto ao rio chamado Quebar. E quando eu contemplei essa glória, eu não pude suportar estar de pé. Eu me prostrei sobre o meu rosto. Olha só, Ezequiel está se prostrando, porque ele contemplou a glória de Deus. Ele não suporta, e ele se prostra sobre o seu rosto, em sinal de reverência e adoração ao Senhor. Há muitas pessoas que estão se prostrando sobre o seu rosto, ou se prostrando ao chão, não porque contempla a glória, mas porque contempla a luta, porque contempla o problema, porque contempla a situação, e a situação é difícil,
E muitos, ao contemplar a luta, eles se prostram e dizem: eu não vou vencer, eu não consigo suportar. A luta que eu estou enfrentando é grande demais, e eu não consigo estar de pé perante essa luta, eu não vou conseguir vencer. Então se prostra perante a luta. Há uma mulher na Bíblia, em Lucas capítulo 13, esta mulher diz a Bíblia que ela sofria 18 anos com um espírito de enfermidade, e ela andava curvada. Andar curvada é olhar para baixo, e a Bíblia diz: de modo algum poderia se endireitar. Mas tem uma coisa, Jesus chegou na sinagoga, e Jesus contemplou que aquela mulher, ela estava sofrendo, ela olhava para baixo. A situação daquela mulher é a situação de muitos que na hora da dificuldade, em vez de olhar para cima, porque quem olha para baixo diz: não vai dar certo, não há esperança, não consigo vencer. Mas quem olha para cima consegue ver: Deus vai fazer um milagre, a resposta vai chegar, as portas vão se abrir, a enfermidade vai embora, o nome do Senhor vai ser glorificado, o Senhor pode fazer tudo. Quem olha para baixo desanima, mas quem olha para cima sempre consegue vencer, sempre consegue triunfar sobre a dificuldade. Ezequiel não se prostra perante a luta, perante a situação que ele estava no cativeiro. Ele se prostra porque ele estava tendo uma visão da glória de Deus sobre a sua vida. E quando ele tem essa visão, ele se prostra sobre o seu rosto. E quando ele se prostra sobre o seu rosto, o texto sagrado nos mostra que é nesse momento, é nesta hora que ele diz assim: então entrou em mim o Espírito. Ele está prostrado, e ele diz: então entrou em mim o Espírito. E quando o Espírito entrou em mim, ele disse: e me pôs em pé. Então entrou em mim o Espírito. E quando o Espírito entrou em mim, o que o Espírito fez foi aquilo que ninguém poderia fazer: me colocou de pé. Quando o Espírito vem na vida de um homem, esse Espírito contempla aquele homem na sarjeta, coloca esse homem de pé e modifica a vida desse homem e desta mulher. Ezequiel disse: o Espírito veio sobre mim e me colocou de pé. Ou seja, quem levanta o homem é o Espírito Santo. O homem pode cair, o homem pode fracassar, mas quando o Espírito vem, o Espírito levanta aquele que está caído. É o Espírito que faz aquilo que homem nenhum pode fazer. É o Espírito que te levantou para você louvar, é o Espírito que te levantou para você profetizar, é o Espírito que te levantou, louvado. Nesse momento, quando ele me pôs em pé, ele falou comigo. Aquilo que eu não ouvi lá na Babilônia, aquilo que eu não ouvi lá em Jerusalém, aquilo que eu não ouvi lá em Jerusalém, eu ouvi na Babilônia, junto do rio chamado Quebar, Rio Grande. Aproveite que você está diante de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aproveita que você está diante desse rio de águas vivas nesta noite. O Espírito Santo do Senhor é aquele que, quando entra em alguém, mesmo que o homem esteja caído, ele levanta e muda a situação desta pessoa. Quem levanta o homem é o Espírito Santo. Quem reveste o homem é o Espírito Santo. E Ezequiel disse isso. Quando o Espírito me levantou, a primeira coisa que ele fez foi falar comigo. Eu estava prostrado, o Espírito me colocou de pé. O Espírito quer te colocar você de pé esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. A luta disse: deita, para, desanima. Mas o Espírito disse: você vai estar de pé, você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta de cabeça erguida, você vai vencer. Você acredita que você vai vencer essa batalha? A luta vem para nos derrubar, mas o Espírito vem para nos permanecer, deixar-nos de pé para glorificar e exaltar o nome dEle. A luta pode te dizer: você não vai suportar, você começou o ano na prova e vai terminar o ano na prova. É mentira. Você pode ter começado o ano na prova, mas você vai terminar o ano cantando, glorificando, exaltando e agradecendo aquele que te levantou para uma boa obra. Louvado seja o nome. E o Espírito falou comigo. Interessante, irmãos, que quando o Espírito fala conosco, ele não fala para nos desanimar. Como o ser humano às vezes olha para nós, às vezes no momento de fragilidade nossa, às vezes o homem olha para nós e diz assim: você não vai vencer, você nunca vai chegar aonde você almeja chegar. Eu me lembro uma certa ocasião que eu estava no estado do Goiás, eu fui ajudar uma obra ali, e eu me lembro que eu contei a um pastor uma promessa que Deus tinha feito na minha vida. E quando eu contei isso para ele,
Ele olhou para mim, deu risada e disse: nunca isso vai acontecer. Eu falei: puxa. Pastor Marcos, eu olhei para ele e vendo que ele era homem de Deus, de oração, eu observei tudo aquilo e comecei a analisar. Poxa, eu poderia ouvir dos lábios dele uma palavra de ânimo, dizendo: acredite, vai acontecer. Mas nem todas as pessoas que às vezes vêm para nos pronunciar uma palavra, nos dão uma palavra de ânimo. Alguns dizem: você não vai ver a tua família salva, não tem jeito para a tua família, não tem jeito para essa situação, essa enfermidade, não tem jeito mais. Lembra que falaram para Ezequias, o profeta disse para Ezequias: tua casa não, porque você vai morrer, você não vai viver. Aí Deus disse: eu vou mudar a sentença. Ele chorou, ele se lamentou perante a minha presença: eu vou mudar a sentença. E quando esse pastor olhou para mim e disse isso, aí eu olhei para ele e disse: se o senhor acreditar, vai acontecer. Se o senhor não acreditar, vai acontecer do mesmo jeito, porque quem me fez a promessa é fiel. Quando ele promete, ele cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com a sua palavra. Quando o seu Espírito te levanta e fala contigo, acredite, você pode estar no momento de maior dificuldade, mas quando ele fala com você, você tem ânimo, você tem coragem, você vence qualquer obstáculo, qualquer barreira, porque a presença do Senhor sobre a sua vida é que faz a diferença. E quando Ezequiel percebe que ele está de pé, o Espírito falou com ele, para me encerrar, diz a Bíblia Sagrada, que depois disso, o Espírito diz assim: levanta-te e encerra dentro da tua casa. Olha o que Deus estava falando, olha o que o Espírito Santo estava falando com Ezequiel. Ezequiel, agora que você está de pé, você deve ir para a sua casa. Eu já te levantei aqui como profeta nesse cativeiro, e você vai, agora entra dentro da tua casa. Ou seja, eu te levantei dessa situação, eu te levantei aqui no cativeiro, e você deve entrar dentro da sua casa, e você lá dentro da sua casa vai testificar, vai glorificar, vai exaltar o meu santo e poderoso nome. Olha o que o Espírito está dizendo: depois que você está de pé, eu já falei contigo, vai para a tua casa. Qual é a casa de Ezequiel? É onde os irmãos estavam reunidos, é onde o povo está reunido para adorar a Deus. Aí Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu quero usar a sua vida lá no meio da sua casa. É onde você está habitando, é onde você está morando, é onde eu te levantei. É o momento em que você vai proferir, vai dizer para aqueles que estão desanimados e que estão desacreditados, que vão voltar para Jerusalém mais uma vez, que vão contemplar mais uma vez a promessa de estar em Jerusalém para adorar o Deus Todo-Poderoso. Então fica dentro da sua casa, ou seja, fica dentro da minha vontade. Pregue, anuncie tudo aquilo que eu colocar nos teus lábios, porque eu te levantei como profeta, como sacerdote, mesmo você estando distante de Jerusalém, mas a minha presença não está distante da sua vida, a minha unção não está distante da sua vida, a minha graça não está distante da sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora perceba, Deus falou com Ezequiel quando ele estava no vale. Ezequiel 37 diz a Bíblia Sagrada. Deus fala com o profeta Ezequiel. Deus leva o profeta para um vale de ossos secos, e a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Deus olha para ele e diz: Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Ezequiel olha para os céus e diz: Senhor Jeová, tu sabes. Ou seja, eu não posso fazer os ossos reviver, mas tu podes. Deus levou Ezequiel para onde? Para o meio de um vale. Quando Ezequiel está no meio do vale, é aí que Deus faz a pergunta para Ezequiel: já que você está no meio do vale, já que os ossos são sequíssimos, poderão reviver esses ossos? Ou seja, há esperança para esses ossos? Há esperança para esse povo que está aqui no cativeiro, chamado povo de Israel? Há esperança para eles? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse: já que tu está dizendo que eu sei, então profetiza sobre ele agora. Profetiza sobre esse vale agora. Ou seja, você está vendo a situação? Tu diz que só eu que sei, então eu mando você profetizar. E quando Ezequiel escuta isso, aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar.
segundo a ordem que Deus lhe deu. Ou seja, ele só profetizou porque Deus deu ordem para profetizar. O osso seco aqui é representado pela situação que às vezes vivenciamos na nossa vida. E quando olhamos para a situação e dizemos não tem jeito, quando olhamos para a situação e dizemos não vai dar certo, chega a voz de Deus e diz: profetiza que vai dar certo. Profetiza que vai acontecer milagre. Profetiza que a situação vai mudar. Profetiza que o milagre vai acontecer. E quando Ezequiel profetiza no vale, não foi no monte que Ezequiel profetizou, foi no vale. Foi formado um exército numerosos. Quem crê que mesmo nesse vale que você está, você vai contemplar a providência de Deus? Quem acredita nisso? Deus está na casa. Deus está na casa. A tua família pode estar distante, muitos podem dizer não vai acontecer nada diferente na tua casa, mas o Senhor está dizendo: profetiza na sua casa, profetiza um milagre na tua casa, profetiza o milagre. Se coloque de pé agora, aqueles que acreditam no milagre.